Fala Dev, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre encapsulamento. Já vou mostrar aqui para vocês que já criei um projeto do zero, que é um projeto simples, que não tem nada aqui dentro dele, só a classe principal, onde tem um public static void main e aqui uma mensagem de texto que ele dá boas-vindas ao canal, caso você seja um novo visualizador aqui da gente. E você pode entender que o conceito de encapsulamento a gente vai ter que trabalhar com algumas coisinhas aqui, como eu vou criar duas classes aqui para você onde você simplesmente vai ter a visão completa. Por exemplo, eu vou criar uma classe pai e vou criar uma nova classe filho. Para você entender que encapsulamento é algo bem simples. Aqui eu já vou mostrar para vocês através de um comentário que nós temos aqui três modificadores de acesso, por assim dizer, modificadores de acesso, que é o ponto principal quando a gente vai falar de encapsulamento. Vou colocar aqui, o primeiro deles é o private, o segundo deles é o public e o terceiro deles é o protect. Aí, como é que a gente utiliza esses três carinhas para aplicar o conceito de encapsulamento, que nada mais diz que o conteúdo que estiver dentro dessa classe e só pode ser trabalhado aqui dentro. O conteúdo que estiver dentro dessa classe, ele pode ser acessado fora em outras classes. E o conteúdo que estiver aqui dentro dessa classe, ele pode ser acessado por outras classes e ainda em outros pacotes. Então a gente vai começar primeiro pelo private, que é o mais simples. Depois vamos para o public e depois para o protect. E para isso a gente vai começar aqui na classe pai, atribuindo, criando uma variável chamada nome, que nela vai ser o atributo, só para você verificar em um construtor chamado de pai. Na versão do Java atual a gente não precisa fazer isso que ele já identifica. Eu gosto de fazer aqui só para exemplificar de forma visual para você entender. Esse cara aqui ele é utilizado para instanciar o objeto, ou seja, criar o objeto da vida a ele. E para que a gente vai criar esse cara aqui? Para simplesmente atribuir aqui nessa variável, nesse atributo, o valor zerado. Ou seja, não vai ter nada aqui, vai ser uma string vazia. Mas eu gosto também de criar um construtor que já tem os parâmetros aqui dentro, que no caso uma string que já pode criar o objeto já com o nome diretamente, onde eu vou atribuir o valor que eu estou passando aqui como parâmetro no atributo que é da classe. Ou seja, a palavra reservada diz, ela simplesmente faz, você pode ler da seguinte maneira: este atributo aqui, que é desta classe, vai receber como valor o que está sendo passado aqui nesta variável como parâmetro. Ou seja, como eu tenho aqui que o parâmetro ele tem o mesmo nome da variável, a gente utiliza a palavrinha reservado diz para fazer essa leitura aqui, como a gente está acabando de ver. Agora nós temos aqui ó, um, um atributo, um construtor que não recebe parâmetro, que só muda o valor da variável, para uma string, ele só inicializa ela, uma string vazia. E aqui um construtor que já recebe o parâmetro, que é o valor que a pessoa passa já diretamente, porque o objeto já inicializa com o nome que eu informar. E quando a gente utiliza modificadores de acesso, a gente vai trabalhar com uma coisinha aqui, que eu vou colocar aqui como comentário agora, que são os métodos get e set. Você já vai entender por quê. Porque eu coloquei esse carinha aqui, sem estar utilizando o modificador de acesso. Public, private ou protect. Eu comecei sem ele, porque quando você utiliza sem ele, o Java entende que esse modificador aqui é público. Então eu posso vir em uma outra classe, como na classe principal aqui main, e simplesmente fazer o seguinte aqui, ó, criar um objeto do tipo pi, onde eu coloco pi, p igual a new pi, sem passar nenhum parâmetro aqui, ou seja, eu estou dizendo que a variável p, que é do tipo pi, ela vai ser um objeto a partir do momento que eu utilizar a palavra reservada do Java acompanhado do construtor. Ou seja, quando eu digo new pi, eu estou dizendo crie um objeto através desse construtor aqui e ele vai ser responsável, vai ser esse p aqui, ou seja, esse p vai virar o objeto, certo? Do tipo pi. E agora você pode pensar o seguinte: eu acabei de criar um objeto. Será que eu consigo acessar esse atributo daqui diretamente? Aí você pode colocar aqui e tentar. Você digita o nome do objeto, coloca um P, um ponto, para ele acessar
o que tem dentro daquela classe. Você já viu aqui que tem a variável nome, o atributo nome, onde você pode modificar para o que você quiser. Então, já que eu consegui modificar diretamente, eu poderia simplesmente colocar aqui p.nome e verificar se ele realmente conseguiu mudar o valor diretamente, como a gente vai ver aqui no nosso console. Ele já está aqui compilando e vai mostrar agora para a gente aqui o resultado. E ele simplesmente conseguiu modificar o valor diretamente na variável. Só que isso aqui não é uma boa prática. Por quê? Porque eu estou colocando aqui em uma outra classe, que não é a classe principal, a responsabilidade de alterar o atributo de uma outra classe diretamente. E a gente sabe que isso aqui não é uma boa prática. A gente tem que simplesmente colocar aqui nas variáveis o modificador private para que isso não seja possível acontecer fora daqui. Ou seja, agora eu não consigo mais ter esse nível de acesso para alterar valores de variável e nem para recuperar valores diretamente. Agora eu vou ser obrigado a utilizar uma coisinha chamada de métodos get e set. Por que eu não posso fazer isso diretamente? Porque você vai jogar a responsabilidade para uma outra classe de manipular os dados diretamente aqui, sendo que cada classe tem que ter uma responsabilidade específica. Se por algum acaso eu mudar a forma como eu vou trabalhar aqui com essa variável, por exemplo aqui public nome 1, simplesmente eu vou ter que alterar tudo que estiver utilizando essa variável aqui. Aí vai dar um trabalho na parte de reuso de código, porque eu não vou estar reusando, vou ter que estar modificando, e isso vai dar muito trabalho. Então, na programação, a gente dá aqui para as variáveis um modificador dessas private para que ele só possa ser modificado dentro da própria classe, certo? E quando eu quero modificar fora da classe, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar os métodos getSet, onde o método getSet ele vai simplesmente permitir que você recupere a informação que está nesse objeto e o método set vai permitir que você altere. Então, quando eu quero recuperar o valor que está no atributo aqui nome, que está dentro da classe Py, o que é que eu tenho que fazer? Eu simplesmente crio um método que vai ter o tipo do retorno, que é o tipo do dado, colocar aqui a palavra get e nome. Você percebe que o IntelliJ, com a parte de inteligência artificial, ele já sugere para mim aqui, ó, que eu posso simplesmente recuperar o nome. E aqui eu tenho que dar um retorno, que é o nome. Ou seja, eu estou utilizando o método de forma normal aqui, onde eu só estou pedindo para que ele retorne. E aqui é uma forma de escrita. Coloca a palavra get, o nome, o identificador, que no caso é nome, com a primeira letra maiúscula, e depois você segue com o parênteses, certo? E o método set, como é que eu faço? O método set é para alterar valor, então ele não tem retorno, vai ser um void. Public void e o nome dele vai ser set e o nome da variável, com a primeira letra maiúscula, seguindo o restante. E qual é a diferença? Que o set já vai receber o parâmetro aqui dentro. E a gente sabe que quando a gente tem o valor passado como parâmetro com o mesmo identificador do atributo, a gente pode utilizar a palavrinha reservado this para identificar que esse daqui agora é o atributo e que ele vai receber esse daqui, que é o identificador que está sendo passado como parâmetro. São duas coisas diferentes. Até a cor deles muda, tá certo? E agora, quando eu estou na minha classe principal, o que é que eu posso fazer aqui para alterar o valor? P passa o método setNome e que eu passo o valor como parâmetro. E se eu quiser acessar ele aqui novamente, eu coloco p.getNome e ele já vai me retornar o valor que eu acabei de atribuir aqui. Então, se eu executar esse código, só para a gente verificar se realmente mudou o valor do atributo nome, através do método set, e ele está pedindo aqui para apresentar, ele mostrou aqui que realmente foi alterado. Outra coisa que eu poderia fazer diretamente era simplesmente criar um novo objeto, tipo py2, p2 é igual a new py, aonde aqui eu já vou passar diretamente o nome do meu objeto, que poderia ser aqui no caso Roberto. E aqui eu vou pedir para que ele simplesmente apresente o nome do Roberto. Ou seja, eu não estou utilizando o método set, porque no meu construtor já foi atribuído o valor diretamente. E aqui eu estou pedindo só para que ele apresente o valor que ele vai retornar, que foi do objeto P2, certo? Que é o Py, que é o segundo objeto, Py2. Aqui quando ele mostrar para mim, você vai perceber que ele já vai mostrar o nome Roberto, que ele já alterou diretamente. E o que eu posso fazer também é utilizar o método set no objeto P2, para simplesmente mudar o nome dele, de Roberto para Roberto dos Santos. E agora, quando eu executar, ele simplesmente vai apresentar aqui o nome novo, e não mais o nome antigo, que foi passado no construtor. Ou seja, ele atribuiu aqui na variável a primeira vez
Depois ele identificou que precisava alterar, ele altera e depois ele apresenta aqui o nome alterado, Roberto dos Santos. Aí você pode perceber que o modificador de acesso private ele só serve para isso, para que você só consiga manipular aqui o valor da variável aqui dentro, certo? Quero exemplo aqui, ó. Aqui eu estou alterando o valor da variável diretamente, aqui eu também estou alterando o valor da variável diretamente. Agora, fora da classe, eu tenho que utilizar o método set para alterar e o método get para recuperar. Agora, você pode pensar o seguinte, e o protect? Que o público eu já estou vendo aqui, é público, eu consigo acessar fora da classe. Ou seja, eu estou em uma outra classe com o meu objeto, onde eu tenho aqui os métodos, os construtores públicos, que estão sendo acessados aqui, esse daqui com parâmetro, e esse e o outro sem parâmetro, que a gente já viu como é que a gente utiliza aqui, esse daqui sem parâmetro. Eu já vi que também tem os métodos get e set, que são públicos, e que eu consigo enxergar eles aqui fora através desse objeto. Como é que eu posso utilizar, por exemplo, o protect? A gente pode simplesmente vir aqui ó, na classe filho e fazer o seguinte. A classe filho ela pode simplesmente criar, tem um construtor aqui dentro dela, public filho, que é vazio, e dentro desse construtor eu posso precisar ter um objeto pai. Ou seja, pai é igual a new pai. E aqui eu consigo simplesmente acessar o objeto pai, e toda vez que eu criar um filho, ele já vai criar diretamente um objeto pai e vai pedir para que ele retorne esse método. Retorne o valor que está no nome lá. System.out.println. E eu vou pedir para que ele passe aqui como retorno isso. Só que no construtor de pai a gente percebeu que já tem um nome que a gente pode colocar lá. No caso eu vou colocar aqui Paulo. Então toda vez que eu criar um objeto filho, ele vai criar dentro dele, do construtor dele, um objeto pai, vai atribuir o nome de Paulo e depois vai mostrar a mensagem. Se eu vim aqui no meu método principal, vou até apagar tudo isso aqui que a gente já utilizou, e vou criar agora um objeto filho. Filho f é igual a new filho. Quando eu criar isso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto pai dentro dele, vai colocar o nome de Paulo e depois vai apresentar na tela. Então se eu executar isso aqui, ele vai mostrar aqui o nome Paulo, certo? Isso aqui é algo normal, natural. Aí significa o que, se a gente parar para analisar? Que quando eu tenho uma classe que ela é pública, que ela tem aqui construtores, métodos públicos, por assim dizer também, eu consigo aqui dentro criar ele assim, já passando o valor aqui dentro, ou pedir para que ele altere aqui, ó, p7 nome, e aqui eu informar o nome de Paulo, que vai dar no mesmo, certo? Deixa eu ver aqui na minha classe principal. Executar, quando eu criar o filho, ele simplesmente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vai criar o objeto pai sem nada. Depois ele vai mudar o valor e depois vai apresentar se funcionou corretamente. Por quê? Porque o método set está como público. Agora e o protect? O protect ele vai funcionar da mesma forma. Se eu mudar aqui o set nome para, cadê aqui? Get nome, set nome para protected. Você pode pensar da seguinte maneira. Ele vai funcionar igual ao público. Ou seja, aqui dentro do filho eu ainda vou conseguir acessar o método set. Então se eu executar esse meu código aqui de novo, ele simplesmente vai me mostrar aqui o nome Paulo mais uma vez. Por quê? Porque o protected ele tem a garantia de que esse método pode ser usado dentro da classe que eu estou utilizando, fora da classe que eu estou utilizando aqui, e além disso, eu posso usar ele caso o meu objeto esteja com herança. Vou criar aqui um novo objeto chamado de filho 2, só para aplicar o conceito de herança. E para te mostrar que agora eu posso simplesmente criar um objeto filho 2 e simplesmente vou poder acessar aqui dentro dele o get nome diretamente. Quando eu criar o filho 2, eu já posso aqui acessar system.out.println e simplesmente colocar aqui get nome. Ou seja, eu já estou herdando do pai o atributo get nome. E ele está como protect. Então eu consigo acessar esse método tanto dentro dele, tanto fora dele, quando eu estou criando ele aqui, desde que eles estejam dentro do mesmo pacote. E se ele estiver dentro do mesmo pacote aqui do back front, eu ainda consigo, através da herança, acessar esse método aqui.
Mas se por acaso eu criar um novo pacote, colocar aqui o nome teste, e eu vim aqui dentro desse pacote e criar uma nova classe chamado filho3, ou seja, tudo isso aqui está dentro desse pacote, ó, filho, filho2, main e pai, está dentro do pacote do back ao front. Só o filho3 está dentro do pacote chamado de teste. Se eu tentar aqui, por exemplo, no construtor do filho, criar um objeto do tipo pai, onde eu posso simplesmente aqui importar a classe pai do pacote do back ao front, colocar p igual a new pai. Se eu tentar aqui acessar o método getNome, ele simplesmente vai me deixar porque eu estou aqui, ó. O setNome, o getNome está como público, ele deixou. Agora o setNome, será que ele vai deixar já que ele está como protected? Vou mudar aqui de pGetNome para setNome. Ó, ele nem mostra. Se eu der aqui um ponto e enter, ele não mostra o setNome. Ou seja, eu perdi a visibilidade daquele método específico porque ele está como protect. E o protect ele diz: se essa classe, se eu precisar utilizar esse método aqui em um outro pacote, você não vai conseguir. Então eu estou no filho3 que está dentro de outro pacote aqui e eu não consigo acessar o método chamado setNome, só o get. Se por acaso eu mudar o get também para protected aqui no Py, tá como modificador de access protect, lá na classe filha já disse aqui, tem um problema relacionado, o problema está aqui, ó, já ficou vermelho, ou seja, ele não aceita mais que os métodos específicos daqui sejam tratados aqui. Aí você tem como restringir o acesso de métodos e atributos. Aí você pode pensar o seguinte: como é que eu posso, por exemplo, eu preciso realmente utilizar esse método aqui dentro? Ele está definido na classe Py como protected, mas eu preciso acessar ele aqui, mas eu não consigo porque ele está em outro pacote. Você pode simplesmente aplicar o conceito de herança, onde ele vai estender aqui da classe Py, e agora aqui no seu construtor você pode simplesmente ter acesso ao método get e ao método set. Ou seja, eu só vou conseguir ter acesso aos métodos que estão em um pacote definido, como no caso aqui do back ao front, e aqui no outro pacote o teste está em outro, se eu simplesmente aplicar o conceito de herança. Se não tiver o conceito de herança, eu não consigo acessá-los, e mesmo que eu instancie um objeto aqui dentro, como no caso do Py, p igual a new Py, eu simplesmente ainda não vou conseguir acessar os métodos dele, não vou nem conseguir visualizar. Ou seja, você percebe que o modificador de acesso ele cai diretamente na visibilidade do código. Então, se você definir como protect, você só vai conseguir ver dentro da própria classe e dentro do mesmo pacote. Ou seja, filho 2 está no mesmo pacote, filho 1 está no mesmo pacote, main está no mesmo pacote. Então, você consegue acessar tudo da classe Py, inclusive os métodos get, set que estão como protected. Se eu tiver em um outro pacote, como no caso esse daqui que eu criei, que tem uma nova classe, que é o filho3, eu só consigo acessar os métodos se eu simplesmente aplicar o conceito de herança, extends, e chamar ele aqui, para que através agora da criação dele, eu consiga ter a visibilidade do método, cadê aqui, filho3 extend py, p ponto. Se eu fazer diretamente aqui, get nome e set nome, porque se eu já estou aplicando aqui a herança, eu não preciso criar o objeto, ele já está com os próprios métodos dele, tá certo? Agora, se eu tirar a herança, ele simplesmente não consegue mais enxergar. Agora, se eu criar o objeto aqui, pyp igual a new py, e eu tentar acessar esses objetos, esses métodos, eu não vou conseguir. Agora, se eu voltar lá na classe Py e mudar eles para public, tanto o método get quanto o set, lá na classe filho3 eu já vou conseguir fazer ó, p.getNome e p.setNome. Ou seja, você só vai conseguir visualizar fora do pacote se o método estiver como público ou o atributo como público. Se estiver como protected, só vai conseguir acessar esse método se você aplicar o conceito de herança. Então aqui você viu três modificadores de acesso: private,
public e protect. Isso aqui só vai ficar bem claro na sua mente quando você começar a praticar muito, principalmente quando você começar a criar aqui outros pacotes, como aqui no caso teste 2, começar a criar outras classes dentro dele, como no caso aqui o filho 4, e você começar a criar aqui construtores, public filho 4, e dentro desse construtor você tentar acessar algo que está fora dele, por exemplo, pai. Quando você digita o nome da classe que não está dentro do pacote, você pode digitar o nome dela, colocar Ctrl espaço ou então clicar no primeiro link que aparece aqui, que ele vai simplesmente importar. Importou a classe do pacote do back ao front. IP igual a NewPy e o objeto, tentei acessar o método, ele dá porque está como público. T.set nome, ou seja, estou em pacotes diferentes, agora eu consigo acessar porque o modificador de acesso do método, tanto o get quanto o set são públicos. Se eu mudar para protected, aí você vai perceber que lá na classe que está no pacote teste 2, que é um pacote diferente, que ele está aqui, que agora é o filho 4, eu simplesmente venho para cá, ele já ficou vermelho, eu já perdi o acesso. Eu não consigo mais acessar esses dois métodos. Então vai ter classe que você vai criar que a responsabilidade dela é muito específica e aquilo ali não pode ser visto em outro pacote, só pode ser visto nos pacotes que está ali. Isso vai depender muito do problema que você quer representar e da forma como você quer deixar a visibilidade. E aqui eu vou deixar um bônus para você, caso você queira pegar esse conceito aqui que você já aprendeu, mas o conceito de herança que tem aqui nos outros vídeos da playlist, você pode clicar aqui no comentário fixado e assistir também, sobre herança, polimorfismo, sobre modificadores de acesso, construtores, sobre criação de objetos. Depois que você entende tudo isso aqui, você simplesmente vai querer aprender esse conhecimento aqui. Porque quando você vai criar um formulário digital, que vai ter lá os campos para você digitar nome, idade, sexo, data de nascimento, CPF, e todos esses dados aqui, no final, eles vão virar um objeto. E esses objetos vai ter vários atributos que nada mais é do que você pegar os valores que estão lá no campo do formulário e atribuir aqui através do seu construtor ou aqui no construtor diretamente. E esses dados simplesmente vão para um banco de dados ou para um arquivo de armazenamento. E você pode aprender tudo. Fala, Dev, se tem uma coisa que eu sei é que todo programador Java não quer ficar só aqui no código. Ele quer criar interfaces gráficas para o usuário interagir com o seu programa. Ou seja, ele quer criar isso aqui ó, no final das contas. Quer criar um sistema que tenha essa parte de mexer com formulários de forma gráfica, onde você pode preencher os campos, clicar nos elementos. Nesse caso aqui eu estou me cadastrando como um programador que está ganhando aqui uma faixa salarial de R$ 5.000 base. E após você salvar esses dados, você também quer ter a possibilidade de visualizar os dados que já foram cadastrados. Ou seja, todo programador ele não quer ficar só aqui no código, aplicando a orientação a objetos, salvando os arquivos, ele quer visualizar tudo de forma gráfica e saber criar essa janela. Então, se você gostou desse vídeo aqui, você tem o interesse de aprender isso com o Java Swing, você simplesmente pode clicar aqui no link da descrição desse vídeo e adquirir o curso. Então, nos vemos lá.